Viver com propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje nós vamos conversar com um casal incrível e sobretudo para você que tem filhos aí, eu acho que vai ser uma conversa super importante para a sua vida, para o seu cotidiano, para a vida do seu filho e da sua família, tá? Mas antes, se você puder aí, deixa seu like, deixa seu comentário, partilha esse vídeo, partilha aqui, dá os 5 estrelinhas aí se você estiver escutando no Spotify, né? Independente daquilo que você está no Spotify, provavelmente você está fazendo alguma coisa enquanto escuta isso. Então, eu desejo para você um lindo dia, bastante, estiver fazendo exercício, limpando a casa ou fazendo outra coisa qualquer, que você aproveite isso aí, tenha um excelente dia, porque hoje nós vamos receber uma conversa super agradável, super maravilhosa, meus queridos amigos, o Lucas Martinelli e a Amanda Martinelli, que estão aqui hoje, né, meus queridos? Prazer, obrigado por vocês terem vindo aí nesse podcast, e eu tenho certeza que aquilo que eu já falei para vocês pessoalmente, né, o quanto que esse trabalho seu é importante na vida, né, de várias pessoas e várias famílias, que ele possa se expandir mais e mais. O Lucas e a Amanda são criadores de uma metodologia, de um movimento que chama Oficina das Emoções, né? E Lucas e Amanda, sejam bem-vindos. E eu vou começar esse podcast, como sempre começo os meus podcasts, fazendo uma pergunta. E a pergunta para vocês é: qual é o propósito de vocês hoje? Qual que é o vosso propósito, não só de vida, mas o vosso propósito na vossa vida hoje, naquilo que vocês estão vivendo e passando? Conta para mim um pouquinho mais sobre o seu propósito. Boa. Bom, primeiro, gratidão, Rafa, por ter nos convidado, né, e a gente poder estar aqui e partilhar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente enxerga como uma missão, como um propósito, que é a Oficina das Emoções. E vou deixar a Amanda te cumprimentar e depois entro na resposta da sua pergunta. Boa. Gratidão, bom estarmos aqui nessa partilha. Tenho certeza que quando a gente fala de propósito, tem uma energia muito boa, tem algo muito especial, e que esse papo de hoje possa servir para muitas famílias que estejam, seja nos ouvindo ou nos assistindo. Boa. Boa. E em resposta à sua pergunta, Rafa, eu acredito que nós hoje, não só de hoje, né, é uma história que a gente tem de vida, mas a Oficina das Emoções é muito a resposta desse propósito, que é promover a harmonia dentro dos lares. Uhum. Então acredito que esse sempre foi o nosso propósito, e através daquilo que a gente faz hoje com a Oficina das Emoções é muito isso, promover harmonia em família, nos relacionamentos familiares, de nós vermos famílias que se deem bem, famílias que desfrutem desse tempo, desfrutem da comunhão juntos, né? Que as casas tenham de fato um ambiente seguro, um ambiente de alegria, né? Porque infelizmente tem muita gente que prefere evitar chegar em casa, seja o pai, seja a mãe, ou às vezes seja a criança, né? E a gente que está com criança todos os dias, a gente vê como que muitas vezes é doloroso para uma criança quando o ambiente familiar dela é um ambiente tóxico, né? Então esse é o nosso propósito, a gente poder contribuir para que as famílias tenham mais harmonia, para que as famílias tenham felicidade juntos. Agora me conta lá, porque o que você está falando é muito profundo e obviamente nos deixa triste, né? Imaginar uma criança, e infelizmente tem muitos que tem medo de voltar para casa, né? Que tem, ou seja, a criancinha ali que era para ser, enfim, em teoria viver num lar que os acolhe, né? Que você fica feliz de voltar para os braços do papai e da mamãe, e você ter essas situações muito complicadas, porque também os pais estão vivendo situações muito complicadas, né, de, sei lá, seja talvez parte financeira, seja na parte do relacional, seja instabilidade em várias áreas, né? Mas como é que vocês começaram isso? Da onde que veio a Oficina das Emoções? Conta para nós aí um pouquinho aí dessa história aí que é curioso aí para a gente entender. Bom, oficialmente a Oficina das Emoções começou em fevereiro de 2022, né? Então até de uma forma inesperada,
que a gente acredita, né, que não existe nada que seja por acaso. Né? Então, a gente acredita que foi Deus que nos deu. Eu fui buscar o Thomas na escola, como eu ia todos os dias. Que é o nosso filho. Que é o nosso filho, né? E aí tinha acabado de passar um surto de Covid na escola, muitas crianças da sala dele e tal. E aí foi a mudança do primeiro semestre para o segundo semestre. Então começou o segundo semestre, fevereiro de 2022. Fui buscar o Thomas, a coordenadora da escola, que é a professora dele. Olá, pai, como vai e tal? Olá, professora, tudo bem? Vamos lá. Seja um segundo semestre bom, né? Já passou esse surto e tal. Aí ela falou, pai, o professor de música das AEX não vai vir mais dar aula. Se o pai conhecer alguém que possa indicar para dar aula aqui, tal. Eu falei, tá bem, professora, se eu conhecer, agora não me vem ninguém em mente, mas eu aviso. Ela olhou para mim assim, o que o pai acha de dar aula aqui? E ela já sabia, né, que eu trabalho com desenvolvimento humano e tal. Aí eu meio que levei um susto assim, olha, nunca pensei de música que não pode ser, né? Falei, só se for de inteligência emocional, que é o assunto que eu conheço, que eu trabalho e tal. E ela, portuguesa, né? Pois, pense nisso. Fica como trabalho de casa o pai pensar nessa ideia. E aí eu cheguei em casa... Me contando a cena, né? Borbulhou meu coração. Eu falei, meu Deus, imagina desde criança aprender coisas que a gente levou uma vida, né? Olha que interessante. Sobre desenvolvimento pessoal, mas desde criança, o autoconhecimento, autoestima, resiliência, tantos temas importantes. Eu falei, meu Deus, na minha vida isso teria resolvido tantas questões que às vezes eu, né, todos nós e eu, enfim, carrego por tanto tempo. Isso facilitaria tanto. A gente ficou 3 dias processando aquela informação, porque iria mudar toda a nossa rotina. Imagina que todos os dias a gente ia ter que parar às 3:30 da tarde, ir dar aula e voltar, né? Pois, depois desses 3 dias, a gente falou, meu Deus... Vocês começaram a sentir aquele chamado, é porque tem uma coisa muito doida que acontece quando... E eu já senti isso algumas vezes na vida, né? Não é uma coisa que a gente sente sempre, só que a gente sabe quando sente. Parece que é um chamado, né? Sim. Né? Na Bíblia, assim, ó, dentro do cristianismo, a gente chama de chamado. Mas eu acho que talvez tem outras linhas espirituais também, que você sente que aquele negócio, cara, eu tenho que fazer. Sim. Você não é uma opção, você não escolheu isso. E essa coisa te escolheu, Exatamente. né? Escolheu vocês para ir lá, e de repente. Agora, só para quem não entende ali que você falou assim, AEX, né? Como é que é isso mesmo? Porque em Portugal tem uma coisa que são as atividades extracurriculares, é isso, Exatamente. né? Exato. Que professores de fora podem ir lá ensinar, né? Isso. Diversos assuntos, qualquer assunto, basicamente, desde que a escola aprove o que é, né? Exato. Então, a aula tradicional é das 9 às 3:30 da tarde. Esse é a grade tradicional. Do primeiro ciclo. Do primeiro ciclo. E aí, 3:30 da tarde, os pais podem ir buscar os filhos, só que quase nenhum pai vai buscar essa hora. 3:30. 3:30 da tarde. Aí a escola, aí tem um intervalo das 3:30 às 4, e das 4 às 5, é 1 hora todos os dias, tem as AEX, que é a atividade de enriquecimento curricular, que chama. De enriquecimento. Isso. E aí tem música, tem artes, tem N possibilidades. E aí dentro disso que nós somos convidados, que eu fui convidado. E aí eu fui convidado e depois de 3 dias conversando, a gente teve reunião com a coordenadora. Eu falei, olha, decidi aceitar, mas tem uma condição. Se nós formos juntos. Se formos os 2 juntos para dar aula. Né? Então a gente, de fato, Rafa, a gente abraçou isso como uma missão mesmo. A Esse missão chamado, da família, né? Da nossa família para outras famílias, Exatamente. né? Exato. E então, oficialmente, assim começou a Oficina das Emoções. E extraoficialmente, a gente fala... Mas você começou já com esse nome? Lá? Já como Olha, Oficina é um das nome Emoções. bom, né? E vocês já tiveram essa ideia? Falaram, vamos chamar de... Não foi nossa. Foi a própria coordenadora. A própria coordenadora. Olha. Que Ela sugeriu. a gente falou, nossa, é incrível. Depois criamos essa logo, já Olha tá que bonito. registrada, já Mostra tá aí, ó. certinho. Mostra aqui para essa câmera aqui, ó. Olha Essa. lá, olha que bonito, ó. Daqui a pouquinho a gente conta o que são essas carinhas aqui. Boa. E aí, aproveitando esse gancho,
O Lucas, né, como coach na linha do desenvolvimento humano há muitos anos, e eu também tenho as minhas formações em coach, mas dentro do empreendedorismo digital. Eu sempre usei o desenvolvimento humano para o empreendedorismo, que, claro, né, a gente lida com pessoas e é isso. A gente começou a pensar como que a gente vai levar isso para as crianças, os temas que a gente aborda para as crianças, né? Sim, porque, ok, aceitamos o convite, agendado o primeiro dia de aula, e dali em diante, todos os dias, a gente falou, uau, como é que a gente vai falar agora para crianças desses assuntos de adulto? Né? Fala sobre autoestima. E todos os dias. Todos os dias. Cada dia uma turma. Mas cada dia é uma turma, não é para a mesma turma. Ah, tá. Então você pode mais ou menos repetir o assunto. Isso, é. Exato. E aí, Rafa, a gente começou a criar a nossa metodologia. Né? De transformar esses conteúdos que nós aprendemos como adultos, em informações, para que a criança consiga absorver, para que a criança consiga aprender. Claro. Isso, para nós, foi uma surpresa muito positiva. Como que as crianças conseguem aprender e captar isso, Rafa? É incrível. Né? Não, e de lá para cá, a gente tem hoje mais de 60 temas, atividades autorais. Que incrível. Foi nascendo. E cada semana a gente vai trazendo e construindo juntos. E é muito especial, porque as crianças elas vão assimilando de uma forma que, como o Lucas disse, nos surpreendeu demais. Aquilo que às vezes a gente ouve, leva dias para processar e a informação encaixando, a criança ela assimila, né? E aí vem um outro passo. A gente começou em sala de aula, a oficina das emoções nasceu dentro da escola. Passado um pequeno período, a gente começou a ver que funcionava, que dava certo. Com criança o feedback é instantâneo. Isso é Quando muito você diz interessante. funcionava e dava certo, como é que vocês conseguiam perceber isso? Conta ou alguma história, como é que você sabe que funcionava? Temos muitas histórias todos os dias agora com eles, né? Eu acho que assim, uma das coisas que foi marcante, um dia eu estava com uma miúda, até da sala do Thomas, a gente estava sentada assim, conversando, e eu perguntei para ela, eu falei, você tem gostado da oficina das emoções? Ela, eu tenho gostado. Eu falei, o que mais você tem gostado? Ela, estou a me conhecer melhor. Olha. Aí eu falei, Aí vem uma próxima parte. Ela falou, os meus pais perguntam o que é a oficina das emoções, eu explico, mas eles não percebem nada. E aí, isso foi um sinal para a gente falar, poxa, como que a gente pode também chegar nos pais, né? E aí hoje, o que a gente faz? Duas coisas que fazemos. Uma, nós fazemos o Family Day, que é uma imersão presencial com pais e filhos. Certo. Onde pais e filhos sentam na cadeira de aluno para aprenderem juntos sobre inteligência emocional, né? E é uma experiência incrível. E quem é aluno hoje da Oficina das Emoções online, que esse foi um próximo passo, a gente reúne os pais uma vez por mês para contar para eles os temas que nós abordamos durante o mês, para que esses assuntos e a linguagem que a gente usa seja sustentada dentro de casa também. Claro. Né? Porque provavelmente muitas vezes aquelas dificuldades que as crianças estão a ter, o medo, a ansiedade, etc., vem de casa, né? Sim, e o que acontece, Rafa? Às vezes nós que estamos dentro desse mundo do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso. Então a gente traz isso de uma forma lúdica para as crianças e às vezes tem coisa que os pais não sabem. Tem coisa que a gente ensina para os filhos que os pais não sabem. Com certeza. Claro. Né? E aí, nesse encontro que a gente faz com os pais dos nossos alunos do online, uma vez por mês, a gente fala, olha, esse mês a gente tratou com as crianças, a gente trouxe para as crianças esse tema, para que os pais saibam e deem continuidade. E haja essa sintonia daquilo que a gente traz com aquilo que os pais... Mas aí vocês explicam para os pais também, porque vocês passam muito tempo com as crianças, né? Então elas conseguem entrar até num nível de profundidade maior sobre vários assuntos, e se o pai for completamente leigo, vai ser até difícil para ele entender ali, né?
E aí, aí vocês, por exemplo, em algum dia explicam para os pais algumas coisas, né? Sim. Mas eles conseguem também ter alguma continuidade nesses assuntos, assim? Olha, com vocês não, né? Com vocês conosco diretamente não, porque vocês não fazem para... Por enquanto não. Olha, quem sabe, né? A gente recebe pedidos, viu, Rafa? Tem gente que fala, por que vocês não fazem oficina das emoções para pais? E é uma coisa que a gente pensa, quem sabe, num futuro, nesse sentido. Né? Mas, de fato, a gente tem esse... Assim, a gente tem uma vez por mês, mas a gente está sempre disponível. Sempre conversando, sempre dando suporte. Também, né? Exato. E outra coisa, na online, fora da sala de aula, aquilo que a gente tem no online, a gente deixa gravado e tem muitos pais que assistem. Que legal. Então, isso é uma coisa bacana. A gente faz ao vivo toda semana, a Oficina das Emoções Online. Toda semana a gente tem um encontro pelo Zoom com as crianças. Tem uma turma para Portugal e Europa e tem uma turma para o Brasil, no fuso horário do Brasil. E a gente faz ao vivo e grava. Então, os pais, eles têm acesso às gravações. Certo. Então, tem muitos pais que assistem depois para aprender, para saber o que os filhos estão aprendendo, para ver muitas vezes como que o filho interagiu naquele conteúdo. Porque o interessante, Rafa, desse trabalho, por exemplo, do online, é que, na maioria, as crianças participam, os pais não. Então, você vê as carinhas ali do Zoom da criançada. E a gente procura deixar um ambiente muito neutro para que a criança se sinta livre para trazer situações do que ela pensa, do que ela sente, do que de repente aconteceu na escola. É muito dinâmico, a gente traz muito as crianças para essa interação e os pais muitas vezes sabem do que está acontecendo também por isso, porque às vezes a criança não fala ali na mesa, mas com as técnicas que a gente usa, com o ambiente que a gente proporciona, a criança muitas vezes solta para que aquilo possa ser tratado de alguma forma. Para trazer a cura para a própria criança. E quais são alguns dos assuntos que vocês abordam? Assim? O que vocês falam? Quais são os assuntos assim, que tem nas oficinas? Bom, você falou que hoje você tem uns 60 já. Sim. Tem um que é muito interessante, né? Fizemos, acho que há 2 semanas atrás, que é dos filtros mentais. Sim, né? Esse foi bem interessante, até dentro daquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Uma criança nessa aula trouxe uma coisa... Então, vou chegar na criança. O que são os filtros mentais? Eu começo a aula de óculos escuros. Aí as crianças estranham, né? Tipo, dentro da sala de aula de óculos escuros. Eu falo assim, que cor eu estou vendo vocês com essa lente preta? Aí eles, tá vendo a gente preto. Se eu colocasse óculos com lentes cor-de-rosa, com que cor eu enxergaria vocês? Enxergaria cor-de-rosa. Eu falo, ok. Agora, se eu tô com óculos rosa e te enxergo rosa, significa que você é rosa? Ou é a minha forma de ver você? Aí eles, é a tua forma de ver, são as tuas lentes, eu continuo da mesma cor. Falo, então, esses óculos que eu estou a trazer aqui como exemplo, é como se nós tivéssemos óculos invisíveis. E o que significa, o que se chama isso? Filtros mentais. Cada ser humano tem a sua forma de enxergar. E aí eu vou dentro desse assunto, então esse é uma aula muito fixe, a gente fez há 2 semanas atrás. Aí, Rafa, olha que interessante, eu falei assim, eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês me respondam o que vem na mente de vocês de primeira. Aí eu falo assim, família. Aí vem, né, afeto, aí tem gente que amizade, fala pai, mãe, carinho, amor, e eu vou deixando as crianças falar. Aí uma aluna falou, agressividade. Nó. Aí depois eu fui... eu fui no individual com ela, falei, por que tu disseste agressividade? Ela, porque o meu pai é muito agressivo. E o meu pai muitas vezes me bate. Né? Então... E aí a gente percebe, né? São muitas cenas, muitas coisas, todos os dias ali com as crianças, né? O comportamento no dia a dia da criança, não tem jeito, tem alguma coisa na família, tem uma referência, né? Essa menina mesmo, né? Às vezes ela quer ser rebelde porque ela quer, entendeu? Ela quer. E aí, como são assuntos que a gente vai buscando ali, através da metodologia que a gente usa, as ferramentas que a gente usa, vai na raiz até para ter cura, né?
aparecem essas situações. Eu lembrei de mais uma ficha também com uma situação... claro, essa é uma que a gente fica triste, a gente busca auxiliar da melhor maneira, porque a gente também não pode diretamente intervir, né, nesse caso. Mas tem uma que nós fizemos sobre contágio social. Então, a ficha é a cara da criança, o rosto, né, da criança no meio, e mais 5 bolinhas aqui, aonde a criança desenha ou escreve as pessoas do maior convívio dela, e a gente pede para colocar o nome, uma característica, por que eu escolhi essa pessoa, né? Ah, porque essa pessoa é minha amiga, ou essa pessoa é carinhosa, ou essa pessoa é muito inteligente, enfim. Então, colocar uma característica e colocar o que eu já aprendi com essa pessoa e o que eu acho que essa pessoa está a aprender comigo. Olha, que interessante isso. E 2 coisas que me vêm, assim, em mente de retornos deles, assim, feedback instantâneo. Um deles é que as crianças que colocam o pai ou a mãe, colocam o que aprendem com o pai e com a mãe, mas não sabem o que o pai e a mãe aprendem com eles. E vários pais depois vieram falar, puxa, meu filho veio me perguntar o que eu aprendo com eles, né? Então é uma troca muito interessante. Olha que bom. Então isso foi muito super bacana. interessante. Eu fiquei agora imaginando minhas filhas, se elas fizessem isso, o que elas colocariam. Teve um pai do Brasil. Quem elas colocariam? Fiquei curioso. Teve um pai do Brasil que foi engraçado, Rafa. Ele falou que o filho dele, do nada, veio e perguntou, pai, o que você aprende comigo? Aí ele disse que foi tão surpreendente isso para ele, porque não é uma pergunta comum normal, do dia a dia. Não é E aí ele falou que respondeu pro filho, eu aprendo a lidar melhor com as minhas emoções. Uau. Com você, eu aprendo a lidar melhor com as minhas emoções. E o pai não sabia por que o filho tinha perguntado isso para ele. Aí no dia do encontro com os pais, ele falou, agora eu tô sabendo por que ele me perguntou isso. Olha, que bacana. Porque o que a gente falou nessa aula do contágio social? A importância das pessoas com quem nós nos relacionamos, isso interfere em quem nós somos. Só que quando a gente fala de contágio social, vai e vem. É o que a gente faz com as crianças. A gente faz, às vezes, alguns gestos para eles irem Então, nesse dia eu falei, eu quero que todos vocês façam assim comigo. Aí toda a criançada lá no Zoom vai e vem. Ou seja, o que eu aprendo e o que eu ensino. O que eu recebo e o que eu dou. Então, a gente falou, vocês têm responsabilidade de escolher as pessoas que vocês vão se aproximar. Família, vocês não escolhem. Mas amigos, vocês podem escolher. Colegas... Vocês sabem quais são aqueles colegas que de repente vai ser boa a amizade e quais são aqueles que não vai ser boa. E as crianças sabem. E ótimo, de repente vocês vão escolher bons colegas para vocês estarem perto. Só que vocês também têm que entregar algo. Tem que ser uma troca. E por isso que a gente colocou nessa ficha a questão o que eu aprendo e o que eu ensino. Ou seja, o que eu recebo e o que eu dou. E nessa ficha super ainda, interessante, muito bom. Eu lembro um menino do 4º ano, no caso... eu sabia que ele morava com a mãe. E na ficha dele, ele não colocou a mãe como... Uma das 5 pessoas que ele tem mais relacionamento. Aí eu fui perguntar para ele. Porque o que a gente faz? A gente pergunta para as crianças. A gente vai, o máximo que a gente pode, em 1 a 1, conversar para entender, ver o que eles escreveram ou desenharam. Até para ensiná-los a se questionarem ou a questionarem, a fazer perguntas. E aí ele virou para mim e falou, professora Amanda... Minha mãe só trabalha. Eu não convivo com a minha mãe. Nossa. Então minha mãe não faz parte aqui do meu... Dos 5. De 5. Jesus, que coisa, hein, velho? É. Só que a mãe vê isso depois ou não? Sim, a gente estimula, a gente orienta para que a criança pegue a atividade do dia e leve para casa e converse com os pais. É muito difícil, né? Essa criança conversar com a mãe sobre isso, né? Isso é até uma coisa que a gente pediu para a escola, porque normalmente como que funciona na escola? Todas as atividades que as crianças fazem, das matérias, ficam ali e no final do semestre os pais vão lá para receber a avaliação dos filhos e tem tudo ali do que os filhos fizeram durante o semestre. Aí nós pedimos para a coordenadora que da nossa matéria não fosse assim, mas que toda semana, cada atividade que a criança faz, que ela leve para casa. E a gente fala para eles, levem para casa, falem com os vossos pais daquilo que vocês fizeram aqui hoje, daquilo que vocês aprenderam hoje. Justamente para isso, para muitas vezes aquilo foi trazido, aquele conhecimento veio e aquilo
existe uma continuidade, aquilo gere um fruto, um resultado prático. Cara, sensacional. Nossa, eu fiquei com vontade mesmo até das minhas filhas fazerem isso aí. E por falar nisso, vocês hoje, como é que é? Vocês estão em uma escola ainda ou estão em mais? Isso. Como é que 3? Isso. Presencial. Presencial. né? Então todo dia vocês vão. Todo Todos dia. os dias. Continua nessa batida. Sim, todo É dia. o nosso laboratório, né? Tá ali com as crianças, claro que a gente usa a base acadêmica, a base, né, do coach, da inteligência emocional, psicologia positiva, mas estar em campo com as crianças é a maior riqueza Hoje, que por tem, semana, né? Rafa, a gente atende aproximadamente 250 crianças por semana. É. Porque aí vocês atendem isso que é o presencial nas escolas e depois você tem no Zoom. As duas turmas online. É. Exatamente. Então não tem barreira geográfica. Então se alguém estiver nos assistindo ou nos ouvindo, teu filho ou tua filha podem seguir com a gente nesse programa de educação contínua, né? E aí esses que são online, como é que é? Uma vez por semana, assim? Uma vez por semana, então sempre Uma no vez mesmo por semana dia, e aí, mas muda, tem, que faixa etária que é isso, assim? dos 6 aos 12 anos. 6 aos São 12, pra aí são crianças. todos juntos, dos Sim. 6 aos 12. É um E encontro temos em uma grupo. novidade. Sim, e a gente vai começar a primeira turma para adolescentes, Uau! porque a gente tem recebido muitos pedidos de pais de adolescentes. Vai ser Cara, dos mas aí é 13 outro aos mundo também, né? 17. É outro mundo. Exatamente, é. Exatamente. Vocês estão preparados? Estamos preparados Tá sentindo e nos o chamado? preparando, né? E nos preparando. A gente, Nossa. desde sempre, Rafa, a gente sempre recebeu esse tipo de pedido, porque a foi gente quis esperando, esperar. é. Vamos consolidar bem o trabalho com as crianças, né? Vamos... Claro, claro. E aí agora... Cara, por isso que eu falo que esse trabalho de vocês tem que ter muito sucesso, porque tem uma necessidade muito gigante para isso, né? Qual que você acha que, na experiência de vocês aí, que vocês têm visto assim, quais têm sido as maiores dificuldades aqui das famílias, você acha? Que as crianças trazem, ou que. Ou, se não, né, das crianças, quais são as dores mais profundas que vocês têm se percebido? Olha, eu acho que algo importante de pontuar que tem a ver com as dores. Hoje existe celular, o tal do telemóvel, o tablet, o computador. Então, as crianças, elas acessam de tudo e, dependendo da família, o tempo todo, né? Por que eu trago isso nessa pergunta? Porque tem criança que não conversa dentro de casa. Por que não conversa? Será que depende da criança? Ou depende também do adulto? Para entrar e interagir no mundo da criança, para perguntar, para montar um Lego, para ler um livro, para ir numa biblioteca, para contar as coisas do dia, para o sentar à mesa. Então, uma das coisas que eu percebo, né, é essa falta de relacionamento dentro de casa. É triste dizer isso, mas é. E esse ponto da tecnologia, das telas, das ecrãs, são dois pontos. O tempo de ecrã e o conteúdo, né, Rafa? Não, total, né? Então, são esses dois pontos que eu acho que é interessante deixar aqui para quem está nos assistindo. Tempo e conteúdo. E eu ia te responder dentro dessas dores, do que as crianças sentem falta, e tem muito a ver do que a Amanda falou, que é a presença. Parece tão óbvio, parece tão simples, mas hoje, e nessa fase da infância, o que a criança precisa? Da presença dos pais. Os pais estarem presentes, e presença tem a ver com corpo e mente e emoções, o estar por inteiro. Né? Porque cara, hoje em dia... hoje é um desafio, né? É um desafio. Eu vou te falar, antes, vou te falar lá em casa mesmo, mas olha só, se eu der aqui pro Chico, que está aqui do meu lado aqui, um osso, ele vai agarrar o osso. Como é que eu faço para ele tirar o osso da boca? Eu tenho que dar um filé mignon para ele. Ou seja, para eu tirar o osso da boca de um cão, eu tenho que dar algo melhor. Tenho que dar um pedaço de carne. Ele vai largar o osso para pegar a carne. Sim. Eu falo isso porque isso que a Amanda falou, né, do telemóvel hoje, os ecrãs, as telas, elas são tão atrativas, né?
elas são tão... liberta tanto dopamina na nossa cabeça. Exato. E para uma criança, então, que como é que... Não dá só para um pai chegar e falar assim, sai do seu telemóvel, sai do seu celular. Sim. Sai daí. Apaga isso aí, menino. Isso não funciona, velho. Isso não existe. Não. Ou seja, você tem que oferecer um filé mignon. Exato. Você tem que oferecer algo em troca. Sim. E eu acho que é isso que muitos pais, e muitas vezes eu mesmo, nós nos pegamos isso, é que o que você vai oferecer em troca, né? O que você pode dar para suas crianças para que elas tenham interesse de ficar com vocês. E eu vou te falar por experiência própria. Lá em casa, elas não têm telefone ainda. Minhas filhas, elas têm 9 e 11 anos, elas não têm telefone. O quanto eu puder prolongar isso, eu vou prolongar. Sim. No caso delas, elas têm uma paixão muito especial por cavalo, tudo que é assim, negócio de cavalo. Então elas saem da aula e ficam lá até de noite no cavalo. Então, para mim, é uma ajuda que elas ficam até 6:30 da tarde, assim. Então aí fica na terra, fica cuidando do cavalo, fica limpando, fica montando. E isso é ótimo, né? Isso é uma coisa muito boa. Só que mesmo em casa, e muito por conta da Patrícia até, nela tem feito um movimento, e eu acho muito importante, de nós, vocês falaram sobre isso, sentarmos à mesa. Então, todos os dias, porque antes a gente fazia assim, e eu sou mais desleixado para isso, assim, não, eu pego uma coisa para comer, como. Aí chega a outra filha, pega outra coisa, como. A Patrícia vem, pega outra coisa e pronto. E cada um come. Só que o momento da refeição é um momento, não sei se vou chamar de sagrado, mas é um momento muito importante ali. Sim. E quando a gente senta à mesa, espera um pelo outro para comer, come e conversa, é um momento muito rico, né? E é isso, esse é um filézinho mignon. Esse é um filé mignon que eu estou sem dúvida dando ao pedir para ela, olha, não fique, no caso da minha filha não tem coisa, mas tem um computador velho que tinha lá em casa, e às vezes ela fica lá no computador, mas por que eu vou pedir para ela sair do computador? Ou a minha mais velha, a Ana, gosta de jogar Minecraft. Por que eu vou pedir para ela sair do Minecraft para vir aqui? Eu tenho que dar alguma coisa, né? Sim. Ou jogar um pouco de Minecraft com ela. E isso era ótimo. Só que eu não acho que eu sou tão inteligente assim mais. Não, é sério. Na minha época, videogame tinha 2 botões e um negócio para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Sim. Hoje em dia, eu já tentei. É sério que eu tentei. Mas o negócio é tão complexo. Vocês já jogaram Minecraft? Não. Não é só o Minecraft. Os jogos hoje em geral, você tem 203 botões e diversas coisas. O Minecraft você tem 1 milhão de coisa para você pegar. Eu não passei da curva de aprendizado, sabe? Aquela curva, não cheguei lá. Só que assim, uma coisa também que nós fizemos em casa, que é boa, a gente faz isso mais final de semana, quando a gente tá na quinta, não sei o quê, que é jogo mesmo, Tabuleiro. físico. Né, aquele jogo. Elas gostam muito de ler, isso é muito bom, mas o jogo de tabuleiro, puxa, é uma diversão para a família. Sim. E isso a gente faz, isso a gente tem um costume assim de Nossa, sempre... isso já é tão importante, Rafa. Porque, né, assim como você sabe, construir memórias afetivas. Quais são as histórias que eu conto da minha infância? Foram construídas na minha infância. E na infância dos nossos filhos? Nós estamos vivendo essa fase agora. Pois é. E é uma fase rica. É uma fase tão importante. Esses dias, em uma das aulas que nós demos também, o Lucas perguntou para uma das nossas alunas qual dia que ela tinha livre, porque ela estava falando que ela fazia balé, fazia equitação, fazia teatro, fazia tal. Aí o Lucas falou, ok, qual dia que você tem livre, né? Ela falou só sábado à tarde. E não foi tão rápido. Ela ficou pensando para lembrar qual dia que ela tinha livre. Aí depois que ela pensou alguns segundos, sábado à tarde e domingo à tarde. Nossa. E aí isso... Uma criança de 7 anos, Rafa. 8 anos de idade no máximo. Aí a gente até criou um outro tema, até gravamos um vídeo, já publicamos, aonde até o Thomas participa também do vídeo. Será que na agenda do teu filho tem um encontro com você? Porque às vezes a gente fala, será que na sua agenda tem um encontro com o teu filho, né? Hoje em dia tá uma coisa que... Pais enchendo a agenda dos filhos. Exatamente. Então, aquela conversa para saber como é que foi a escola, o que teve, enfim, coisas básicas que fazem parte.
como a gente nunca tinha trabalhado em escola, a gente nunca pensou nisso na nossa vida, em trabalhar dentro de uma escola, e hoje a gente vai todos os dias. É um ambiente, gente, de uma... Assim, como que eu posso dizer? É um ambiente tenso. Ao mesmo tempo que a escola é um ambiente das crianças brincarem e tal, mas tem muitos momentos de tensão. Lembrei dessa palavra. Competitividade é muito acirrada. Então, a escola, né, tem muita coisa positiva, mas ali também acontece muita coisa desafiadora para a criança. Claro, né? E que essa conversa, né, acho que uma das coisas, um dos filés que podem ser para a criança, que a gente vê a alegria e os olhinhos brilhando assim, quando nós contamos as nossas histórias de criança. Nossa, isso é demais, né? Isso que você tá Já falando percebeu é muito também? verdade. Muito. Elas adoram Conecta, né? Conecta, é você subiu impressionante. ali, que você fez isso, que tal. As crianças amam. Pais, mães que estão nos ouvindo, conte as suas histórias de criança. E uma outra coisa, né? Assim, hoje em dia se fala muito mais sobre ser vulnerável. Ou seja, falar das suas limitações, das suas dificuldades e tal. Dependendo da idade do teu filho, gente, nós não somos super-heróis. A gente pode contar alguma dificuldade nossa, porque isso ajuda, a gente se coloca numa condição, num espaço, onde a criança fala, meu Deus, se minha mãe está dizendo isso, puxa, é normal estar passando por isso também, eu também estou no meu desenvolvimento, né? Então existem muitos filés, Rafa. Um deles é ir ao parque. Domingo, nós saímos do culto, o Lucas virou para mim e falou, onde que você quer almoçar? Aí eu virei para ele e falei, ao ar livre. O que nós fizemos? Passamos no mercado, compramos qualquer coisas fáceis assim e fomos direto para um parque. Fazer um piquenique. Fazer um piquenique. Não tinha toalha, não tinha nada. Então vai muito do nosso desprendimento também de viver a vida, de viver o agora. Nossa, isso que você falou é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam assim, vão sair para almoçar no domingo. E aí, às vezes, é uma pessoa que está com uma situação financeira mais apertada. Fala, mas eu não tenho condições de levar. E o que você está falando aí, você vai aqui no Lidl, você vai no Continente. E foi no Lidl mesmo que a gente foi, viu? Comprei salada, suco. Compra uma coisa, nem fica tão caro assim. Exato. E eu tenho certeza que tem uma memória muito bonita aí pro Thomas, pro vosso filho e para vocês como família, né? Sim, fomos no parque, aqui, né, a gente está em Lisboa, Sintra, tem tantos lugares bons por aqui, a gente foi no Parque do Alvito, que a gente gosta muito, que é em Lisboa, perto daqui, joguei bola com o Thomas lá, né, o joelho ainda não está 100%, mas já tô voltando a jogar, e pronto, né, e uma coisa que a gente fala, Rafa, dentro daquilo que você disse, de fato, não adianta eu querer falar para a criança, sai do celular, sai do computador, sai do tablet e não oferecer nada. Então, se a criança, né, porque já teve pais falando para nós, ok, meu filho passa 2 horas por dia e percebo que isso não é saudável, até para o desenvolvimento cerebral, mas o que eu vou fazer se eu falo para ele, não vai ter mais 2 horas por dia? Claro que você vai precisar oferecer outras opções. Não adianta você falar que não vai ter mais 2 horas por dia e a criança vai ficar de braço cruzado. Ela não vai ficar. E aí vai muito da criatividade nossa, né, de cada pai, de cada mãe. Vai muito da disponibilidade. Né, porque muitas vezes, Rafa, é preciso um esforço nosso, nós adultos, claro, de oferecer soluções, de repente de sair e ir para o parque, de fazer... Pegar uma bicicleta, andar, pegar uma patins, bicicleta. Né, a Amanda tem um hábito interessante, sempre ela tem caneta, giz e bloquinho, porque às vezes a gente vai num restaurante, por exemplo, e a gente não dá pro Thomas tela para ele ficar ali. Para nós não é uma opção. Nunca foi para assim, lá em casa também. Também nunca não é opção. Elas impedem. Criança ficar na mesa de refeição jogando. Isso não é uma opção para nós. Então sempre tem pronto aqui, porque chegou no lugar, de repente não tem muito o que fazer lá. É desenhar, é escrever, é fazer jogo da velha, o que for. Né? E então isso tem que partir de nós. Porque é o que você falou, a criança, até pela questão da maturidade, o que vier veio. Então, por que a criança está acostumada, habituada a horas de tela? Porque é o que foi dado para ela.
E é o mais fácil, né? O mais simples. Claro. E libera os pais também, né? Falam que é, Mas a que chupeta. memórias que elas A estão... chupeta das crianças hoje em dia, né? Que memória que elas estão a criar, né? Essas memórias que vão ficar, que elas vão olhar para trás igual nós olhamos, assim, para aquele momento de infância. Pô, é isso, elas saem da escola, que é um lugar que você falou que ali existe uma certa tensão, uma coisa, e chega num lugar que deveria ser um lugar de alívio, de refúgio, de aconchego, e ela vai para um outro lugar, que aí é mais perigoso, porque nós nem sabemos que lugar é esse, se ela está só em telas. Porque quando ela está em telas, ela pode ir para qualquer lugar. Exatamente. E aí acontece, inclusive, esse é outro assunto, mas Exato. acontece problemas muito sérios Sim. eu não vou nem falar raptos de crianças, porque também acontece, mas de adultos seduzindo, né, e entra em contato com a criança e etc. E a gente só acha que acontece com o filho dos outros. E não é verdade. E pode acontecer dentro de casa. Então E tem assim, que tomar muito cuidado. Além das coisas trágicas, né, e mais sérias ainda, os jogos hoje é uma hiperestimulação Exato. absurda. Total. O Thomas, esses dias, pediu pra gente assistir Sonic 2, que eu gosto, é um personagem bacana e tal. Eu não consegui assistir aquele filme. É muita informação no mesmo... E olha que eu jogava Sonic, eu Né? vi mesmo que tava passando Sonic 2. Isso é na Netflix ou na Disney? Não sei na onde. Netflix, Não, olha, Netflix, fantástico, tá? É bom? Mas o Thomas amou, falou que foi o melhor. Não, o Thomas gostou muito, Só mas que é um filme que é não muito para, né? acelerado. Eu, assim, não quis. Eu tava num dia que eu queria ficar mais tranquila. Aí eu fiquei ao lado deles, mas eu fiquei, não sei se eu tava lendo ou fazendo outra coisa. Mas, enfim, os jogos hoje, em geral, é uma hiperestimulação. Muitas crianças, o que a gente também vê? Criança, para poder ficar quietinha na sala de aula, tranquilinha, medicada. Nossa, Entendeu? isso é uma outra coisa da E sociedade. aí é uma louca, né? coisa que, assim, quantos diagnósticos... Eu gosto muito do Augusto Cury. Eu estudo Augusto Cury desde 2010. Já li muitas obras dele e gosto muito da linha que ele traz. E, assim, ele fala, muitos diagnósticos hoje de TDAH, enfim... Se a gente for ver, né, é uma hiperestimulação que, lógico, aquilo é como se fosse um vício. A criança, ela não vai melhorar de um dia para o outro. Eu consegui criar uma forma e mais tarefas e atividades lúdicas, sem tela. Não é amanhã que você vai ver o resultado. Não é tão rápido assim. O que falta hoje também? Voltando àquela pergunta sua, né, de pontos. Sustentar a palavra. Sim é sim, não é não. Tem mães que às vezes nos questionam. Ontem mesmo uma mãe perguntando no nosso Instagram, olha, o meu filho, quando eu tiro a tela dele, ele fica irritado e agressivo. Aí eu mandei uma pergunta sugerindo para ela, falei, que tal partir do princípio de manter a sua palavra? Falei, que tal? Porque a criança, ela vai se manifestar de alguma forma? É lógico. A gente está acostumado com uma determinada coisa. De repente eu não tenho mais, é um choque. Mas espera aí, eu vou preenchendo de algumas outras formas e eu preciso passar esse tempo de abstinência, porque também é uma abstinência, Rafa. Claro, total. Eu tenho que sustentar isso. E é uma abstinência química, inclusive. Exatamente. Inclusive. Igual uma bebida, né? Igual uma droga. Sim, sem dúvida. Exatamente. Né? Só que depois desse tempo... Depois a criança vai estar mais tudo. serena, mais calma. Eu vi esses dias, que passou tão rápido no meu Instagram e eu não consegui salvar. Sabe quando dá aquela deslizada? Uma pessoa postou um estudo de 2 cérebros, como se fosse uma ressonância. Um cérebro maior assim, e com poucas fissuras e tal, e um outro menorzinho e com mais fissuras. Qual que era a comparação? Esse cérebro de uma criança, isso na mesma faixa etária, que recebe mais afeto, mais carinho, mais atenção, muito mais desenvolvido o cérebro da criança. E a outra criança, no ambiente tóxico, no ambiente onde não tem atenção, onde tem agressividade, seja verbal, seja física. Ausência, né? Então, assim, mais do que ir bem na escola, porque quando as pessoas nos procuram, os pais, educadores,
é só a espuminha de cima, vamos dizer, a maioria, tá? Que é, meu filho não está tendo atenção na sala de aula, você pode me ajudar para o meu filho ter atenção na sala de aula? Isso, sinceramente, é o de menos. É o de menos. Por quê? Porque e o desenvolvimento mesmo, cognitivo, e o desenvolvimento dessa criança? O desenvolvimento afetivo, Afetivo, né? Emocional. Né? Exato. Emocional. Porque quando vem a questão do comportamento, né? Muitos alunos nossos, os pais, meu filho tá com tal comportamento, quero que participe com vocês da oficina das emoções para melhorar o comportamento. Ok. Só que o comportamento, como a Amanda falou, é a espuma. O que vem antes é aonde precisa ser trabalhado. Né? Por quê? Porque muitas vezes é um comportamento assim, por quê? Porque está sentindo falta do pai e da mãe, por causa da ausência em casa e tantos motivos que são possíveis. Né? E aí, tem muita gente que fala assim, ontem mesmo uma pessoa me perguntou, mas por que vocês trabalham com as crianças, sendo que tem que partir dos adultos? E aí eu respondi, falei, olha, eu sei disso, que tem que partir dos adultos, mas nós os colocamos como um apoio para os adultos. Porque hoje, se a gente for ver na internet, existe muita coisa relacionada a desenvolvimento humano e inteligência emocional para adultos. Muito. E diretamente para criança? Nem tanto. Tem muito pouco. Muito pouco. Então, a gente sabe que é preciso fazer um trabalho com os adultos, sim, mas a criança também pode aprender. A criança também pode ir criando esse tipo de educação, e é o que a gente fala. Se a criança passa anos e anos na escola, aprendendo português, matemática, geografia, história, ciências e N matérias, muita coisa que ela não vai usar durante a vida, por que não ela aprender por anos e anos sobre o autoconhecimento, a gestão emocional, a inteligência emocional? Total, velho. Concordo. E é o seguinte, essas crianças que estão a aprender isso hoje vão ser os adultos que vão conseguir ser melhores adultos no futuro, que vão ter uma gestão emocional, que vão ter essa inteligência e que vão poder criar os seus filhos melhor. Sim. Porque hoje é muito mais difícil. Hoje um adulto, é o que você estava falando no começo, né, Amanda? Falando assim, quem dera eu tivesse tido a oportunidade de aprender essas coisas lá quando eu era criança. E eu acho que até criança que está tendo acesso a essas informações que vocês estão oferecendo para elas, até essas crianças com dificuldades em casas, elas conseguem lidar muito melhor com essas situações. Porque eu fiquei muito triste quando você contou daquela menina que falou sobre agressividade, que o pai dela é muito agressivo. Só que provavelmente, hoje, ela consegue... Você não pode chegar lá pro pai dela e falar assim, ô, seu palhaço, para de bater na sua filha aí, ó, vira homem. Você não vai fazer isso. Porque não dá, porque se calhar ele vai bater ainda mais, né? Sim. Só que talvez aquela criança ela consegue estar mais bem preparada e mais bem equipada, né? Com mais ferramentas emocionais dentro dela para lidar com essa situação do que está uma outra criança que não tem acesso a isso. Sim. Então, nossa, quem dera o mundo inteiro tivesse acesso a esse tipo de informação para que elas possam crescer adultos saudáveis, Sim. emocionalmente, Sim. né? E ter relacionamentos saudáveis e serem pais saudáveis, né? Poxa. A gente vê os filhos ajudando os pais em algumas questões. Não tenho dúvida Né? nenhuma disso. E é muito lindo, assim, porque a criança, ela assimilou. Teve uma mãe e um pai, né, na reunião Sim. de pais, que aconteceu alguma coisa entre o pai e o filho, que é nosso aluno, e o filho virou pro pai e falou, pai, você tem que limpar essa sujeirinha no teu coração. Porque eu aprendi na oficina das emoções. Que às vezes a gente guarda umas sujeiras no coração e isso precisa ser tirado. Se fica pior. Exatamente. Falou pro pai. É. Que bacana, né, cara? Que bacana. Não, Que legal que vocês usam essas figuras de linguagem, essas metáforas, né, Sim. para Ah, o trabalhar, tempo todo, Rafa. para que elas possam... A gente tem por exemplo, um dos nossos conteúdos é o monstro da comparação. A gente fala sobre esse tema que é tão sério, que é a comparação, e a gente traz o monstro. A gente desenvolveu, na semana passada, conteúdo novo, o vírus da crítica. Então a gente traz a questão Esse apareceu agora, o vírus da crítica. E, bom, esse aí é mais bravo do que o Covid, hein? Pois é. Pois é. Então a gente falou, ó, nós vamos falar hoje de um vírus, mas não é do Covid, não. Mas é um vírus que está no ar
e vai estar no ar a vida toda de vocês, mas vocês podem aprender a se proteger desse vírus. E a gente fala sobre a questão da crítica e tal. Tem a panela de pressão, que a gente fala sobre esse tema, né, lidar com pressões e como que precisa ter alguma válvula de escape, né? E a gente Porque usa... se a panela de pressão não tiver aquele botãozinho... Explode. Então a gente traz Agora, vocês têm lúdicos. estudo anotadinho, vocês têm estudo certinho, Tudo, porque tudo. porque isso é muito precioso, né? Isso é muito... A gente está, inclusive, organizando já para deixar tudo formatado para termos multiplicadores. Claro. Nós temos hoje uma multiplicadora na Suíça e agora a gente está realmente organizando todo o material, porque no nosso livro de atividades não serão só as atividades, né? Tem todo o conteúdo, o Didático. preparo da aula para que seja aplicada aquela Pra que seja atividade. aplicado. Nossa, sensacional. Nossa, bacana. Agora, se tiver uma pessoa lá em casa aí assistindo e quiserem colocar os filhos dela e tal para fazer a oficina das emoções, como é que faz? Faça contato conosco, seja pelo Instagram. Nosso Instagram é @Oficina das Emoções 12, tem o número 12 no final. Por que 12? Porque já tinha 11 antes? Já tinha vários, e aí a gente escolheu o 12, que é um número que a gente gosta, né? Então, Oficina das Emoções 12. O meu perfil pessoal é Lucas Martinelli 12, o dela é Amanda Martinelli 12. Então, E aí ficou Oficina das Emoções 12. Né? E ali dentro do Instagram vai ter o meu contato do WhatsApp, né? Porque aí vou dar mais detalhes. O que é interessante dentro da sua pergunta, Rafa? A criança pode entrar e começar a estudar conosco em qualquer momento. Né? Então, eu estou no mês de novembro, eu estou no mês de dezembro, independente. Então, é possível da criança já começar a estudar, a entrar na turma e vai aprender e vai ter esse desenvolvimento emocional. Então, a gente tem a Oficina das Emoções Online, que é justamente isso. Por que a gente criou a Oficina das Emoções Online, Rafa? Como a Amanda falou, nasceu na escola. Quando a gente começou a ter esse feedback das crianças, falando que estavam gostando, da própria escola e dos pais, a gente falou, não dá pra gente ficar só aqui. Não Claro. dá para deixar entre quatro paredes, não dá. E aí a Amanda, com toda a experiência dela de empreendedorismo digital, falou, vamos levar isso pro online. E aí a gente então deu start para a Oficina das Emoções Online. Começamos com a turma aqui de Portugal e Europa. Depois de um tempo abrimos também a turma para o fuso horário do Brasil. Né? Então hoje tem 2 opções justamente para isso. Porque aí com a E internet... essas online tem quantos alunos, mais ou menos? Portugal hoje a gente tem 50 crianças, Uau, alunos. já tem. E Brasil a gente 30, eu está acho. 30, por aí. Olha, que bacana. Sim. Bacana. Cara, olha, se vocês... Escreve isso que eu tô te falando. Se vocês continuarem aí consistentes, persistentes nesse propósito, fazer as coisinhas certinho e crescendo do jeito que vocês estão crescendo, aos pouquinhos e tal. Meu amigo, daqui a 1 ou 2 anos vocês vão voltar aqui milionário com isso. Milionário, porque primeiro que merece, e depois que o trabalho, quando você supre uma carência e uma dor, né, e um vazio que existe no mercado, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Elas só têm que saber que vocês existem, né? E eu espero que de alguma forma esse podcast possa servir para isso também, para que mais pessoas saibam que vocês existam, porque esse trabalho eu acho que é mesmo importante, e eu adoraria que tivesse quase que um programa nacional, né, de Portugal ou do Brasil, que fosse obrigatório introduzir isso nas escolas, mas deixa vocês estruturarem tudo certinho aí, antes desse programa entrar na escola, porque tem que ser um programa muito bem estruturado também, para não ficar uma coisa meia boca, porque é um assunto muito sério, nós estamos falando da vida das crianças, né, da cabecinha das crianças, das emoções das crianças, né, mas que vocês possam prosperar muito, viu, nisso aí, velho, que Deus abençoe aí esse trabalho de vocês. Amém. Desejo de verdade e que possa prosperar para que mais pessoas tenham acesso, porque o mundo está precisando muito disso, véio, precisando muito, eu acho que toda geração fala isso. Mas, e eu da minha geração, eu acho que eu digo, o mundo, na minha visão, nunca precisou tanto desses assuntos, tanto desse apoio,
né, para as pessoas e para as crianças como precisa agora. Eu sei que vocês foram chamados, né, para isso. Não aconteceu do acaso, Sim. que aquela professora te fez aquele convite. Sim. Não aconteceu por acaso que vocês aceitaram e que desde aí, né, as coisas estão a vir a crescer cada vez mais. Sim. E que possa crescer cada vez mais para que vocês possam impactar mais e mais pessoas. Se Deus quiser, ao redor do mundo todo, meus queridos. Viu? Amém. Gratidão, Gratidão, Rafa. É isso aí. Recebe. Então, pessoal, entra aí no Insta do Lucas e da Amanda e entra no Insta aí da Oficina das Emoções 12, manda um recado para eles, inscreva o seu filho aí nesse momento dos 6 aos 12 anos, eu tenho certeza que vai colher frutos muito bons, muito, muito importantes mesmo, né? E é isso. Deixa uma última mensagem aí, ó, se quiser deixar diretamente para os pais ou para as crianças, fala aqui nessa câmera e é com vocês. Bom, gratidão vocês que nos acompanharam até aqui. E sempre é tempo de nós fazermos algo positivo pelo bem dos nossos filhos e do nosso lar. Sempre. Tem pais que falam assim, mas meu filho já está com 10 anos e agora? Agora dá tempo. Mas meu filho já está com 12 anos, já errei muito, já fiz muita besteira. Dá tempo. Porque amor de pai e mãe é a base, é uma das necessidades maiores da criança. Então, sempre é tempo e nós estamos aqui para te apoiar nessa missão. Uma das missões mais importantes da vida é a paternidade e a maternidade. E nós nos colocamos humildemente como um pilar dentro das famílias para apoiar os pais nesse sentido. Que bonito. Quer falar alguma coisa, Amanda? Estamos à disposição. Para nós vai ser uma alegria poder te apoiar. E um ponto importante. O seu filho ou sua filha não precisam eles estarem com algum problema. Isso não é para crianças que tenham problema X, Y ou Z. Isso é uma educação emocional. Foi importante para você, o teu filho, aprender a ler, a descobrir as cores, a descobrir tantas informações que hoje faz parte do dia a dia dele? Que tal proporcionar também a educação emocional? Então, estamos aqui para proporcionar esse tipo de conteúdo para o seu filho ou a sua filha. Gratidão. Maravilha. E aproveita então para terminar, explica aí a carinha aí das coisas aí, ó. Vai lá. Pois é. A gente ensina para as crianças, esse é um dos nossos primeiros conteúdos, sobre as emoções básicas. Né? Todo ser humano, nós temos emoções e fazem parte de nós. O Criador nos fez assim. E as emoções básicas é a Marta. Então a gente fala para as crianças. Então, olha, para quem não sabe, quem está só ouvindo e não vendo, eles estão com uma camiseta escrita Oficina das Emoções e que tem 5 carinhas ali. E essas 5 carinhas, que é a Marta, são das emoções básicas. Então é o M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor ou afeto. Então essa é a Marta. A gente fala para as crianças, tem Marta aí dentro. Aí as crianças, como assim? Mas Marta não é uma pessoa. Marta são as emoções básicas que todo ser humano tem e que faz parte da nossa vida. Agora a gente pode aprender como lidar com essas emoções. Então a nossa logomarca tem a Marta, que são as emoções básicas. Que bom. Repete aí. M de medo. Deixa eu tentar falar. M de medo, A de alegria, T, R, né? Primeiro de raiva. Isso. Depois T de tristeza. Isso. E o A de amor ou afeto. É a Marta. Fácil. Boa, sim. Sensacional. Muito bem. Bom, obrigado, viu, pessoal? Obrigado. Que Deus continue abençoando aí vocês. Amém. E o vosso projeto aí, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Obrigado por estarem aqui. E lembrem de partilhar esse conteúdo tão bonito e tão especial que nós tivemos aqui hoje nessa conversa com o Lucas e a Amanda. E beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Viver com propósito. O podcast.